O meu relacionamento com a UNB começou antes de eu entrar propriamente dita na UNB. Eu trabalhava no CNPq, onde eu lutei muito pela criação da área de artes do CNPq e também pela fundação de uma entidade nacional que representasse todos os pesquisadores em arte, que veio originar a ANPAP. E nesse meu trabalho, nessa minha função, que eu mesmo me propus de criar a área de artes e de fundar uma associação nacional, eu tinha muita relação com várias universidades do país inteiro e principalmente a UNB, pela proximidade que ela tinha com a proximidade física de estar em Brasília. Então eu tinha muitos interlocutores com quem eu trocava ideias a respeito dessa questão. Principalmente com o pessoal de artes visuais e também com o pessoal da música e do teatro, onde eu fiz várias reuniões pedindo para fazerem pedidos e dando alguma orientação de formularem pedidos para a área de artes, que era a forma de nascer uma área de artes dentro do CNPq. E de fato, depois de tantas viagens, aconteceu que realmente começou a aparecer uma porção de pedidos e, paralelamente a isso, eu fiz um trabalho bem grande, tanto fora como dentro do CNPq, e não teve mais como se ignorar a área de artes. E nesse sentido, a UNB foi muito importante para mim, pela troca de ideias e de experiências que eu tinha para fazer essa tarefa. Uh, eu já tinha tanta intimidade, podemos dizer assim, e trocando tantas ideias com a UNB que eu fui emprestado uma época para a Universidade de Brasília, ainda antes de eu vir a ser professor. Inclusive eu lembro muito bem que eu trabalhei junto com Laís Aderne, com Estela Mares, no projeto do primeiro FLAC, que era o primeiro festival latino-americano de arte e cultura. Fizemos várias mesas redondas, convidamos, e foi um marco muito interessante para a UNB. E eu me integrei perfeitamente a isso. Depois da consolidação e da fundação da área de artes do CNPq e da fundação da ANPAP, eu resolvi fazer um doutorado na ECA USP em São Paulo, onde eu escolhi como tema a pesquisa em arte, que era um tema que eu já vinha trabalhando e lutando há muito tempo a respeito disso. E resultou na minha tese, que virou depois um livro, que é A Pesquisa em Arte e um Paralelo entre Arte e Ciência. Foi um livro, eu julgo, de muito sucesso, que já teve umas 6 edições e continua até hoje ser muito usado por estudantes de graduação e de pós-graduação. Defendida essa tese, eu prestei concurso para a UNB para a área de Teoria e História da Arte. E fui aceito em primeiro lugar e comecei a dar aulas de História da Arte. Muito embora não fosse a minha especialidade, que eu sempre trabalhei como artista, eu comecei e dei vários anos de História da Arte. Logo no início da minha entrada na UNB, estava sendo
formado o curso de mestrado em artes. E eu tive o privilégio e a honra de ser o primeiro coordenador desse curso. E é uma coisa muito interessante, eu sempre tive uma vontade muito grande de pegar coisas novas, desafios novos e não aquilo que está estabelecido. E precariamente tivemos que arrumar uma secretária, uma sala, e começou um curso que eu acho que foi muito interessante e a proposta também era muito interessante, que era de formar um curso de artes principalmente voltado para a questão da arte e tecnologia, coisa que era uma coisa relativamente nova no Brasil e que juntava aqui muitos professores que militavam e estavam desbravando essa área, como a Suzete Venturelli, Tânia Fraga, Bia Medeiros, a Luiz Arcela se uniu a nós nesse curso e começamos esse curso principalmente voltado para a arte e tecnologia, que depois resultou no curso da pós-graduação em artes e foi evoluindo sempre no sentido de atingir mais áreas, mais sub-áreas e se tornar o que ele é hoje. Nesse curso de pós-graduação, eu comecei a ministrar a disciplina de metodologia da pesquisa em arte. E foi por vários e vários semestres que eu ministrei esse curso. Depois da minha na graduação, eu tive uma mudança também. Eu parei de dar história da arte, mesmo porque entraram pessoas no departamento muito mais qualificadas e muito mais especializadas nisso do que eu, e eu passei a dar a disciplina de arte eletrônica, que foi também dada por muitos anos. Era uma disciplina árdua de se dar no sentido que o aluno de arte ele não tinha muita familiaridade e muito gosto pela questão de se trabalhar a arte com o computador. Mas, de certa forma, eu acho que foi uma orientação interessante e muito profícua a todos esses nossos alunos que se formaram. E, posteriormente, eu vim a dar aula de fotografia, o que foi uma coisa muito agradável, com os alunos altamente interessados, que fotografia era uma coisa que todo aluno de arte tem um interesse muito grande. E eu acabei me aposentando, dando aula de fotografia. Foi muito bom e sou muito grato à Universidade de Brasília por tudo que representou na minha vida. Foi muito interessante, não só na minha vida profissional, que foi bastante interessante, bastante profícua dentro da Universidade de Brasília, mas até como a minha vida familiar. A minha esposa se aposentou, foi professora por muitos anos, se aposentou no Departamento de Letras Linguísticas da universidade, e os meus 4 filhos estudaram e se graduaram na UNB. Então eu tenho uma gratidão, um profundo respeito e pela Universidade de Brasília, e eu fico muito contente com esse aniversário que ela está fazendo e me integro a todos aqueles que contribuíram, embora de uma forma muito pequena, muito modesta, mas que conseguiram dar a sua gota de energia e de trabalho para constituir e consagrar esta universidade maravilhosa que é a UNB hoje.